Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, uma baita notícia aí na parte da tarde. O Andrei Santos recebe uma proposta de mais de 180 milhões de reais para ir jogar no futebol inglês. Vamos falar desse assunto, vamos falar muita coisa aqui dessa situação envolvendo o Andrei, que recentemente renovou seu contrato com o Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês. E também o técnico Jorginho, que já está no CT do Vasco, já foi fotografado e irá comandar o treinamento aí do Vasco. E também vamos falar quando que ele será apresentado. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já sabe, né? Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão, hein, meu amigo? Se inscreve aí, meu brother, para ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. Seja bem-vindo se você é novo por aqui. Tá me assistindo, mas ainda não tá inscrito? Dá uma conferida aí, gosta dos nossos vídeos, mas não tá inscrito? Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a essa marca muito importante, os 180 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco anunciou hoje oficialmente a contratação do Jorginho, né, o novo treinador do Vasco. Ele chega aí com a dura missão de subir o Vasco para a primeira divisão. Ele só tem que fazer isso, cara, mais nada, né? O Vasco tem que voltar a vencer, principalmente fora de casa, e conseguir os pontos necessários para retornar à elite do futebol, mesmo que seja na última rodada, mas ele tem que ser capaz de subir o Vasco. O Jorginho é a última esperança de todos nós torcedores do Vasco e principalmente do clube, né, cara? Porque nenhum treinador quis treinar o Vasco, pegar o Vasco nessas condições, num contrato somente aí até o término da Série B. Ele foi o único que topou e agora resta o torcedor apoiar o trabalho do Jorginho, que seja muito bem desenvolvido e que ele consiga subir o Vasco. Hoje ele foi visto lá no CT tirou fotos lá com a camisa do Vasco e a gente espera que ele consiga aí fazer esse time jogar bola e com certeza nessa reta final de Série B o Vasco consiga carimbar o acesso. Como a gente falou mais cedo, segundo matemáticos, se o Vasco chegar a 60 pontos, terá 96% de chance de voltar à elite do futebol. Atualmente o Vasco está na quarta colocação com 45 pontos, precisa aí de pelo menos 15 pontos para conseguir um retorno à elite do futebol. Mas se quiser carimbar mesmo e ter certeza, sem falha nenhuma, o Vasco tem que chegar a 64 pontos, de acordo com alguns outros matemáticos. No caso, o Vasco teria que vencer os seus 5 jogos em São Januário, vencer uma fora e empatar outro, né? O Vasco vai ter adversários duríssimos, eu até falei mais cedo, né? Os jogos dentro de casa, o Vasco vai pegar o Náutico, Londrina, também joga contra o Novo Horizontino, Sampaio Corrêa e também Criciúma. Esses serão os times que o Vasco vai enfrentar em São Januário. Fora de casa vai ter adversários complicados. Já agora no domingo vai enfrentar o Grêmio, também enfrenta o Cruzeiro, Sport, Operário e também o Ituano. Esses são os adversários do Vasco. O Vasco precisa fazer no mínimo 15 pontos para tentar contar com a sorte e voltar à elite do futebol, ou 64 pontos para carimbar de vez esse acesso. E vamos confiar aí no trabalho que vai ser desenvolvido pelo Jorginho, que a gente consiga esse retorno à elite do futebol. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do Jorginho. De acordo com algumas informações, a partir de 2023 o Vasco pode contratar um outro treinador e esse treinador em tese seria o Thiago Nunes. Mas de acordo com o portal lance.com, ao que tudo indica, o Thiago Nunes é um dos preferidos aí para assumir o Vasco a partir da próxima temporada. É um nome que se encaixa no que a 777 Partners procura, que pode ser aí o técnico do Vasco durante a temporada, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão. Pra falar a verdade, eu não contrataria aí o técnico Thiago Nunes. Tentaria trazer um técnico mais vitorioso. Apesar do Thiago Nunes ter conquistado vários títulos no Atlético Paranaense, Copa do Brasil, Campeonato Paranaense e também Sul-Americana, nos outros clubes ele teve péssimas campanhas, né? Não conseguiu se sustentar bem em outros times, passou pelo Corinthians, Ceará, Grêmio, e não conseguiu fazer trabalhos bons trabalhos consistentes, né? Se eu não me engano, todos esses times ele pegou no início da temporada. Vamos torcer para que primeiro o Jorginho consiga subir o Vasco o ano que vem. O Vasco tome a melhor decisão, que é contratar um técnico, na minha opinião, experiente, né? O torcedor quer o Sampaoli, mas vamos ver primeiro como que vai ser a situação nessa temporada. Bom, pessoal, agora vamos falar do grande assunto do dia, cara. De acordo com o Globoesporte.com, o Andrei Santos recebeu uma proposta do Newcastle da Inglaterra de aproximadamente 182 milhões de reais. O jogador tem nas mãos uma proposta aí do Newcastle da Inglaterra de 35 milhões de euros, equivalente a 181 milhões e 600 mil reais na cotação atual do euro. Vale ressaltar que a multa rescisória do jogador, de acordo com o Globoesporte.com,
foi para 50 milhões de euros. Outras fontes confirmaram que era 40 milhões, mas o Globo Esporte aí, que é uma fonte muito confiável também, confirmou que é 50 milhões. A proposta chegou nos últimos dias aí por meio do empresário Giuliano Bertolucci, que esteve recentemente na Europa. O Bertolucci, que é um dos representantes do André e principal responsável pela interlocução com os clubes do exterior. O Newcastle está disposto aí, como eu disse, a pagar os 35 milhões de euros à vista, cara. Esse valor aí vai estar na mesma hora na conta do Vasco, né? O famoso aí faz o Pix. Por enquanto, a proposta está atualmente nas mãos dos empresários e também do jogador e deverá ser discutida nos próximos dias com o Vasco. O projeto do clube inglês estaria agradando o staff do jogador e o jogador também demonstra um desejo de disputar uma grande liga na Europa e a Premier League atualmente é a principal liga aí do futebol europeu. Vale ressaltar que o Newcastle aí é gerido por um fundo árabe, né? Os árabes têm muito dinheiro, investiu pesado no Newcastle e deseja contratar vários jogadores aí de qualidade para o Newcastle se tornar uma potência mundial, né? Assim como está sendo o Manchester City lá na Inglaterra. O Newcastle que já contratou o Bruno Guimarães, jogador brasileiro. Inclusive o jogador é vascaíno, cara. Muitas fontes confirmam que ele é vascaíno. Pode ser que o Andrei vá jogar ao lado do Bruno Guimarães. Seria uma baita dupla de volantes, na minha opinião. Pra falar a verdade, sendo muito honesto, pelos números que o Vasco já vendeu jogadores aí no passado, cara, o Vasco vendeu o Felipe Coutinho por 6 milhões de reais. É um valor extremamente aceitável pra vender jogador, cara. Eu venderia, pra ser muito honesto aqui com o torcedor vascaíno, mas cedo ou mais tarde vai ter que vender. O Vasco não pode contar com a sorte. Uma proposta dessa pode ser que não apareça novamente. Vai que no próximo jogo o jogador machuca, fica de fora aí por alguns meses. Tudo isso pode acontecer no futebol. O Vasco tem que levar em consideração tudo isso. Por mais que seja um jogador qualificado, a gente sabe que o Vasco precisa muito dele nessa Série B. Só que aí, se o Vasco aceitar a venda do atleta, tem que liberar ele somente ao término dessa temporada. Até porque também lá na Europa só pode voltar a registrar jogadores a partir de janeiro. Eu acredito que o Newcastle deve fazer mais ou menos isso. Contrata o jogador agora e em janeiro ele viaja para a Inglaterra. Eu acho que eles não vão deixar o jogador lá treinando somente separado, sem poder atuar, sendo que ele está atuando aqui no Brasil. Pode ser que, caso o Vasco aceite a proposta, ele deixe o nosso clube em janeiro. Vale ressaltar que a multa atual do jogador na cotação atual do euro é aproximadamente 259 milhões de reais, ou seja, os 50 milhões de euros aí que a gente mencionou. Deixa aí nos comentários se você venderia ou não o Andrei Santos a 777 Partners. Vai ter dinheiro, o Vasco vai ter dinheiro. Só que eu acredito, cara, com uma bagatela dessa daí, cara, um dinheirão desse daí, eu acho que time nenhum recusaria uma proposta pesada. 35 milhões de euros é muita grana, é preço de jogador top de linha lá na Europa, cara. Eu acho que o Vasco poderia sim pensar seriamente em vender o Andrei Santos, que a gente tá cansado de jogadores receberem propostas e talvez o jogador se desvalorizar e o Vasco não conseguir vender ele a um preço muito maior, né? Assim aconteceu com o Thales Magno. Quando surgiu, vários clubes queriam o Thales Magno. O Liverpool também demonstrou um grande interesse, teria feito uma proposta muito boa na época para o Vasco não quis vender o jogador, ele permaneceu no Vasco e foi parar no futebol norte-americano, se eu não me engano, por 40 milhões de reais. Olha só a diferença, o Andrei pode ser vendido por aproximadamente 40 milhões de euros, o Thales Magno foi vendido por reais. Por que ele foi vendido tão barato? Porque o jogador teve muitas lesões, cara, não virou aquele Thales Magno que o torcedor esperava. Ele foi parar no futebol dos Estados Unidos, ninguém mais lembra do Thales Magno, não é cotado sequer para ir defender um clube pequeno no futebol europeu. Na minha opinião, acho que é uma proposta assim que tem que ser analisada com carinho e eu aceitaria, obviamente, vender o Andrei Santos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, hein? Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos e é nóis!